Existem pessoas que estão sem dinheiro. Existem pessoas que estão sem oportunidades. Existem pessoas enfrentando problemas reais. Mas também existem pessoas cuja maior prisão não está do lado de fora. Está dentro da própria mente. Elas acordam sem energia, sem direção, sem entusiasmo, sem acreditar que as coisas podem melhorar ou que algo de bom pode acontecer. E depois de um certo tempo, elas começam a acreditar que essa é a realidade e a vida que elas merecem e devem viver. Mas, normalmente não é. O maior perigo é a gente transformar essa fase ruim em uma identidade. Se identificar e se agarrar àquela fase como se ela fosse toda a nossa vida, como se ela definisse quem nós somos e o que nós podemos viver. Porque nesse caso, a pessoa começa a acreditar verdadeiramente que a vida é assim, que a vida é difícil, que as coisas não dão certo, que nada funciona pra ela, que nada sai como ela espera, que ela não consegue mudar, que ela não é boa o suficiente pra fazer nada e que talvez ela nunca consiga algum resultado diferente. E algo muito importante da gente perceber é que aquilo que um dia era só um pensamento se tornou uma lente através da qual você acaba enxergando toda a sua vida. Ou seja, normalmente essa pessoa ela acaba entrando num limbo mental, é uma área cinzenta, onde ela não está exatamente triste e não está exatamente feliz, ela simplesmente meio que está paralisada, perdida dentro de si e da própria vida, sem saber exatamente o que está acontecendo, sem ter motivação, sem ter intenção, sem ter objetivo, sem ter propósito para as coisas, porque ela está perdida dentro das crenças que ela acabou alimentando, da identidade que ela assumiu para sua vida a partir desses pensamentos e desses acontecimentos que não foram tão positivos assim. Só que essa pessoa, ela tá transformando a identidade dela e a vida dela a partir de um acontecimento ruim, que deveria simplesmente ter sido atravessado, superado, que deveria ter ensinado alguma lição e trazido algum benefício para a vida dessa pessoa. Só que por essa percepção está completamente distorcida, a pessoa conseguiu tirar apenas coisas ruins e acabou se definindo a partir desse evento, desse acontecimento. E ela acaba arrastando isso por um tempo muito maior do que deveria e ela reforça as coisas ruins que aconteceram naquele período todos os dias. Ou seja, todo o seu corpo, toda a sua biologia, o seu cérebro, tudo isso está viciado nas emoções que aquele acontecimento produziu. Porque uma vez que você fica relembrando a mesma coisa todos os dias, o seu corpo ele já sabe quais são as emoções que você vai ter, ele já sabe o que você vai produzir. Então o seu corpo começa a viver nesse piloto automático, só que aí você começa a ter ansiedade em momentos que você não sabe explicar, você começa a acordar à noite sem saber o motivo, você começa realmente a ter reações físicas indesejadas, mas é justamente porque você vem alimentando e você vem repetindo um acontecimento negativo na sua vida e o seu organismo como um todo já entendeu que você faz essa repetição. Então para o seu cérebro não tem diferença nenhuma daquele episódio que de fato aconteceu, que foi muito negativo, que teve emoções, sentimentos negativos, de todas as vezes que você simplesmente acessa aquilo com a sua mente, que você relembra. Para o seu cérebro é a mesma coisa, como se tivesse realmente acontecendo a mesma coisa ruim todos os dias. Então percebe que quando você tá nesse movimento, não tem como você conseguir resultados diferentes para a sua vida, não tem como você produzir coisas novas, porque você está simplesmente num ciclo negativo de retroalimentar algo ruim que vai produzir muito mais daquilo para a sua vida. É por isso que existe tanto desânimo, é por isso que existe essa falta de propósito, de objetivos, de vontade de fazer acontecer alguma coisa, porque você está a todo momento mandando informações, sinais e comprovando na sua vida que não tem como acontecer algo bom ou algo diferente. Afinal de contas, você está sempre rodando naqueles sentimentos, naqueles pensamentos, naqueles acontecimentos ruins e eles vão acabar vindo de forma potencializada para a tua vida, porque
é justamente isso que você está criando, que você está produzindo para si mesmo. Você precisa entender que você não vê a vida como ela de fato é. Você vê a vida através do estado mental que você vive. Então, se você vive preso nesse estado mental negativo de ansiedade, ou de tristeza, ou de preocupação, ou de agitação, ou de perdas, ou de escassez, ou de qualquer coisa, você vai enxergar a sua vida através disso. Você vai enxergar a sua vida a partir desses filtros e você vai começar a ver somente isso, porque o seu cérebro vai selecionar justamente essas coisas que você já produz internamente, que você já tem, que você já sabe, que você já alimenta internamente para mostrar para você, para te entregar, porque você está filtrando coisas com o seu cérebro o tempo todo. É por isso que quanto mais a pessoa vive no medo, na insegurança, na escassez, na desesperança, tudo parece ser impossível. Até algumas coisas simples e práticas e óbvias passam a se tornar algo muito complexo, muito difícil, quase que inalcançável. Não porque essas coisas são impossíveis, não porque não tem como ser realizado, não por não ter o que fazer, não por não conseguir alcançar, mas porque o cérebro dessas pessoas está filtrando coisas negativas, coisas pequenas, insegurança, medos, ansiedade, escassez. Ou seja, elas começam a perceber que coisas diferentes do que aquilo que elas estão alimentando internamente são muito distantes, são muito perigosas, são muito difíceis. Então, todos os movimentos diferentes na vida dessa pessoa, seja em qualquer área, vai parecer muito difícil, vai parecer impossível. E é por isso que ela acaba não se movimentando e cada vez mais fica mais paralisada. E esse ciclo, ele vai se retroalimentando, ele vai se fortalecendo e essa pessoa, ela meio que se perde dentro desse redemoinho que ela mesma criou. É como se ela estivesse sendo conduzida, sendo levada por algo automático que ela criou, mas que ela não conseguiu perceber ainda, não se deu conta disso. Mas todo esse movimento negativo vai acontecendo de forma automática, porque você já alimentou ele tempo suficiente. Então já existe o seu organismo, o seu cérebro, tá tudo programado, já sabe quais são os seus pensamentos, os seus sentimentos, já sabe qual é o familiar, então só vai rodar exatamente nessas mesmas coisas. Só que com isso você acaba perdendo em saúde física, em saúde mental, em projetos, em sonhos, em objetivos, em coisas que você poderia estar construindo e vivendo na sua vida e você não está, porque você está dando ouvidos a esse programa que você criou. Só que lembre-se, se você criou esse programa negativo que está criando coisas ruins para sua vida ou que está te mantendo nesse limbo, nesse estado mental negativo, você é a única pessoa que pode refazer esses programas, que pode instalar um programa diferente, que pode reprogramar, que pode dar comandos diferentes para que você tenha pensamentos diferentes, sentimentos diferentes, comportamentos diferentes e aí então uma identidade diferente que vai proporcionar resultados diferentes. Porque uma vez que você é uma pessoa diferente, você consegue resultados diferentes. Você só não vai conseguir resultados diferentes enquanto você continuar sendo a mesma pessoa, que alimenta os mesmos pensamentos, mesmos sentimentos, as mesmas coisas todos os dias. Então, se você sabe que você tá nesse fluxo, nesse limbo e você não consegue sair, agora você já entendeu o que você precisa fazer, onde você precisa olhar, o que é importante para você. Você tem que se tornar uma pessoa diferente, que pensa de uma forma diferente, que acredita em coisas diferentes, que roda programas mentais, programas internos diferentes, porque é isso que vai permitir que você comece a enxergar as coisas de uma forma diferente, fazer as coisas de uma forma diferente e aí sim começar a perceber mudanças reais aqui na sua realidade física. E é muito libertador quando você começa a separar as coisas, quando você começa a entender que nem tudo aquilo que você pensa define quem você é ou define a sua vida. Uma das maiores mudanças na minha vida aconteceu quando eu entendi que eu não precisava acreditar em tudo que eu pensava, que eu não precisava dar voz a todos os pensamentos que passavam pela minha cabeça, que nem todos eles eram verdade. Pra ser sincera, a maior parte dos nossos pensamentos não são verdades, porque esse movimento incessante da nossa mente, ele é baseado em crenças. Se é baseado em crenças, é baseado em coisas que a gente viu repetidamente ou eventos
eventos que a gente vivenciou, que tiveram um impacto para nossa vida, e ela fica simplesmente rodando naquele conhecido, nas coisas que já viveu, nas coisas que já conhece, ou seja, é limitante. Tudo isso é relacionado ao passado, a quem você era antigamente. Então não dê tanta atenção aos seus pensamentos automáticos. Procure ser intencional, procure redirecionar esses pensamentos para coisas que são coerentes com aquilo que você deseja conquistar, com a pessoa que você deseja se tornar. Porque dessa forma você vai silenciando esse movimento intenso da mente e você vai dando mais voz para aquilo que você realmente quer pensar, para aquilo que faz sentido, para aquilo que fortalece quem você é e a vida que você quer conquistar, e isso faz toda a diferença. A gente só acha que não faz diferença enquanto a gente ainda está em todo aquele movimento automático negativo e a gente ainda não conseguiu abrir nenhuma janelinha de possibilidade para sair dali. Porque uma vez que a gente conseguiu dar uma espiadinha para fora, a gente nunca mais quer voltar para aquele movimento intenso, incessante, negativo, desesperançoso que muitas vezes a gente cai. É muito possível que esse desânimo, que essa falta de motivação, de intenção, de objetivos esteja acontecendo na sua vida por conta desses motivos. Mas isso significa que você não tá sem saída, não é um ponto final. Muito provavelmente você só esteja olhando para sua vida através de pensamentos que você repetiu tantas vezes que passaram a ser verdade. Só que só são verdade porque você acredita que eles são verdade e não porque é uma verdade, um fato absoluto e imutável. Ou seja, você está acreditando em algo. Se você acredita em alguma coisa, você pode mudar e você pode começar a acreditar em outras coisas. Da mesma forma que eu acredito que esse papel aqui é rosa e quadrado, eu posso passar a acreditar que esse papel ele tem o tamanho exato para aquilo que eu preciso e ele me serve exatamente nas minhas necessidades, com os meus estudos e com as minhas anotações. E eu também posso acreditar que esse papel aqui é azul. Não tem problema nenhum, porque com as nossas crenças funciona exatamente assim. Isso aqui só é rosa porque eu acredito que é rosa e quadrado. Se eu passar a acreditar que ele tem outra cor e outro formato, isso aqui vai ter outro formato, porque a gente molda a nossa vida através daquilo que a gente acredita. Então é importante a gente saber que aquilo que a gente acredita vai determinar tudo na nossa vida. Então é muito importante olhar com muita seriedade para aquilo que a gente está dando atenção e colocando o nosso foco na nossa vida. E você não precisa mudar a sua vida inteira hoje, mas você precisa começar a questionar a história que você está contando para si mesmo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, trazido alguma clareza, alguma compreensão para a sua vida, tenha contribuído para o seu processo de desenvolvimento, de expansão da consciência. Se você gostou desse conteúdo, deixa um like aqui embaixo desse vídeo. Para me sinalizar, aproveita para se inscrever aqui nesse canal se você ainda não for inscrito, porque assim você não perde nenhum conteúdo novo que eu trago por aqui todas as semanas. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e nos vemos no próximo.